Olá, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha aqui no Diocese de Itapeva em oração. Estamos na oitava da Páscoa, sim, 8 dias celebrando a ressurreição do Senhor. E vamos meditar hoje o Evangelho da quinta-feira na oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão, o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida irmã, querido irmão, temos hoje mais uma das aparições de Cristo ressuscitado. Claro, um evento tão grandioso gerava nos apóstolos, nos discípulos, um misto de alegria, de medo, de dúvidas. Mas Jesus aparece no meio deles. O evangelho que acabamos de ouvir é uma continuação da história que Lucas nos conta dos discípulos de Emaús. Chegam os discípulos de Emaús, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. É uma referência à passagem dos discípulos de Emaús. Eles voltaram lá os 11 quilômetros, correndo no deserto, alegres. Vimos o Senhor, mas quando eles estavam falando, Jesus aparece e diz: "A paz esteja convosco." Esta é a frase que o ressuscitado mais fala aos seus antes de voltar à direita do Pai. E é esta palavra que ele fala a nós. A ressurreição quer dar esta mensagem a todos nós: a paz esteja convosco. Nós devemos buscar esta paz verdadeira, esta paz inquieta, como nos diz o Padre Zezinho, que sempre usou esse termo, uma paz inquieta, uma paz que me faz, desculpem o pleonasmo que vou utilizar agora, uma paz que faz com que eu faça as coisas. Não apenas, estou em paz aqui no meu lugar, quietinho, não, mas uma paz que me leva a fazer. Por isso Jesus fala: "Olha, não tenham medo. Por que vocês têm tantas dúvidas no coração? Por que nós temos tantas dúvidas no coração? Que não sejamos assim. E por que, irmãos e irmãs, as dúvidas que nós temos no coração são sempre acerca da nossa fé? Se aparece lá na televisão uma notícia mentirosa, uma fake news de hoje, que uma mulher teve 15 crianças ao mesmo tempo, você nem confere e acredita naquilo. Agora, se você vê a palavra, ouve um sacerdote, a pregação da palavra de que Cristo ressuscitou e Ele é Deus e Ele está no meio de nós, tem gente que fala: será que está? Por que tem doença? Por que tem coronavírus?
por causa da ambição do homem, da falta de obediência do homem a Deus. Então que nós não deixemos que as dúvidas de fé sejam maiores do que a nossa alegria, do que a nossa paz. Porque estar em paz não é estar sem problemas. Estar em paz é ter condições de superar e lutar e vencer as dificuldades que a vida nos apresenta. E Jesus pede para comer, para mostrar para eles, fantasma não come. Jesus ressuscitou plenamente. Ele tinha corpo, ele não era um fantasma. É uma mensagem que ele quer nos deixar no Evangelho. E ele fala algo fundamental, que sempre é importante quando vamos estudar a Palavra de Deus. Não podemos estudar o Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento. É Cristo a Palavra, é Cristo a completude. Tudo que está na Palavra é dele, para ele, sobre ele. E ele mesmo fala no versículo 44 do Evangelho de hoje, que vão até colocar aí no vídeo para vocês. Olha, depois Jesus disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei. O que é a lei aqui com letra L maiúsculo? É a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tudo o que está escrito lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, tudo tinha que se cumprir. Jesus fala, tudo que foi escrito sobre mim lá tinha que se cumprir. Para quê? Para que nós crêssemos que Ele é o Messias e o Salvador. Por isso, a unidade do Antigo e do Novo Testamento nos nossos estudos bíblicos. E por fim, Jesus fala, vós sereis testemunhas de tudo isso. Novamente, na oitava da Páscoa, na alegria, ser testemunhas da ressurreição do Senhor. Que aprendamos a testemunhá-lo, como rezamos no ato penitencial, por pensamentos, palavras, nós aprendamos a testemunhá-los. Não sejamos omissos, não usemos palavras, não escandalizemos, mas também sejamos fiéis. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Não cremos num fantasma, não cremos numa lenda, não cremos num mito, cremos num Deus que existiu, se fez homem na história, no tempo, para nos colocar na eternidade. Cristo Jesus. E vós, nós, temos que ser testemunhas de tudo isso. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.